O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuando o Evangelho de São Marcos, o Evangelho de ontem terminava dizendo: depois que Jesus curou aquele homem leproso, tocou no homem leproso, e a fama de Jesus se espalhou. Aquele homem contou para todos o que tinha acontecido, e aí o texto diz que Jesus não podia entrar nas cidades, mas ficava nos lugares desertos. Aqui tem 2 interpretações. Primeiro, que Jesus não podia entrar nas cidades por causa da fama que ele adquiriu por ter curado um homem leproso, né? Curou um homem leproso, realizou um milagre extraordinário. Primeiro expulsou o demônio lá na sinagoga, depois curou a febre da sogra de Pedro e todos os que chegaram até ele, depois curou aquele leproso. Essa é uma das interpretações, mas outra também é que pelo fato de que Jesus tocou no homem, e o homem contou a todos que Jesus tinha tocado nele, então Jesus teve que ficar afastado, né, por causa da lei judaica, que não permitia que uma pessoa que tocasse no outro ficasse junto com as outras pessoas, até se perceber que ele não tinha adquirido a doença, e aí pôde voltar. Então, alguns dias depois, o Evangelho começa assim hoje. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, ou seja, ele pôde voltar para dentro da cidade. E aí as pessoas foram todas para ouvi-lo e para serem curadas. A casa estava repleta, a frente da casa cheia, a cidade toda ia até a casa onde Jesus estava. E aí então, por falta de condições de chegarem com um doente até onde Jesus estava, desceram pelo teto da casa a cama onde estava o paralítico. 4 amigos. E eu costumo dizer, isso é que é amigo, né? Isso é que é amigo. Abriu o teto da casa, desceu a cama onde ele estava, mas enquanto o homem não estava na frente de Jesus, eles não sossegaram. Isso é que é amigo de verdade. Tem que levar até Jesus, e se tiver que abrir o teto da casa, que abra para que o amigo esteja diante de Jesus para ser curado. E aí então nós temos aquela clássica comparação entre o perdão dos pecados e a cura da doença. Primeiro, Jesus perdoa os pecados. Teus pecados estão perdoados. Isso poderia ficar meio assim, né? Olhando exteriormente falando, poderia falar para Jesus: mas essa não é a maior necessidade dele, Jesus.
né? Você olhar um homem deitado na cama, paralítico, totalmente incapacitado, e você imaginar que a maior necessidade dele é que seja perdoados os pecados, né? Algo interno ao invés de algo externo, isso poderia não ser a maior prioridade, visivelmente para aquele homem. E talvez até ele mesmo tenha estranhado aquela fala de Jesus. Ele poderia até falar: olha, que bom que eu estou perdoado, mas na verdade eu vim aqui mesmo para ser curado. O que eu quero é outra coisa. Mas Deus sabe o que é melhor para nós do que nós mesmos sabemos, né? Deus sabe o que é melhor para nós do que nós mesmos. E a salvação é o melhor que Deus pode nos dar. Quando nós perdemos a fé na vida eterna, e isso é muito sério, quando nós perdemos a fé concreta na vida eterna, nós começamos a nos esquecer do que nós realmente temos que pedir a Deus. Se nós hoje pararmos e fizermos um exame de consciência do que nós temos pedido a Deus, quais são as nossas orações, quais são os nossos pedidos a Deus hoje, cada um de nós faz esse exame interno. De tudo aquilo que eu tenho pedido a Deus, quantas coisas são relacionadas a este mundo e quantas coisas são relacionadas à salvação? É um bom exame de consciência para nós sabermos se eu acredito na vida eterna. Eu peço saúde, eu peço bênção, eu peço paz, eu peço proteção, eu peço livramento, eu peço emprego, eu peço dinheiro, eu peço pagar minhas contas, eu peço saúde do meu pai e da minha mãe que saia do hospital, mas eu peço a salvação? Eu peço a santidade para poder entrar no céu? Eu peço para ir logo para o céu? Nós já pensamos nisso? Nós queremos ir logo para o céu? Santa Teresa d'Ávila rezava assim: morro porque não morro, tão alta vida espero, que morro porque não morro. Ou seja, o meu sofrimento é não ir logo para o céu. Essa é a oração de Santa Teresa d'Ávila. Ontem eu estava vendo um videozinho de Dom Henrique Soares, já saudoso bispo. Ele dizia que quando ele era seminarista, tinha uma freira que ia na missa, já velhinha. Ela ia na missa e ele dizia que os seminaristas ficavam observando. Terminava a missa, a freira ia no sacrário, punha a mão no sacrário e falava: homem, me leva. Para Jesus, né? Homem, me leva. Aí eles brincavam, né? Todas as outras freiras que eram freiras com ela já foram para o céu, e ela aqui ainda nesse mundo, nessa vida. Deus sabe o porquê, mas o sofrimento dela era não ir logo para o céu. Então, se nós temos realmente fé na vida eterna, nós estamos pedindo mais coisas para este mundo ou para o céu? Diante desse homem que era paralítico, Jesus perdoar os pecados dele era quase como que uma coisa inútil, humanamente falando, né? Poxa vida, mas o homem vai continuar deitado, vai continuar paralítico e só perdoa o pecado? Nós não vimos acontecer nada? Claro, porque é algo interno, né? Quando o padre atende a confissão no confessionário e diz: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se as condições todas foram observadas, os pecados da pessoa estão todos perdoados. Exteriormente falando, a pessoa não muda em nada, mas interiormente muda completamente. E aquele homem também. Só que aí Jesus faz uma coisa, porque os fariseus não acreditaram que ele tinha poder de perdoar pecados, até porque eles dizem aqui, e é verdade, o que eles dizem é verdade, só Deus pode perdoar pecados. É claro que só Deus pode perdoar pecados. O erro deles é não saber que diante deles estava Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, o Verbo de Deus. E aí Jesus então, para que eles chegassem à fé, realiza um sinal exterior para mostrar o poder de realizar algo interior. Ele diz: o que é mais fácil dizer ao homem? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Bom, é muito mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, porque não precisa de prova nenhuma de que funcionou. Então ele disse: para que vocês saibam que eu tenho esse poder, disse ao homem: levanta e anda. E o homem levantou e andou. Primeiro Jesus cura interiormente, e depois, se necessário, ele também pode curar exteriormente. Mas para nós,
o grande sinal é que o maior presente que Deus quer nos dar é a vida eterna. O maior dom que Jesus quer nos dar é a salvação. Não existe nada que se compare à salvação. E aí depois ele vai dizer em vários lugares: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida? E nós poderíamos até fazer um paralelo com o evangelho de hoje e dizer: de que adianta o homem ser curado da paralisia se perder a vida eterna? De que adianta correr o mundo inteiro se perder o céu? De que adianta ter saúde plena se isso não levar para a salvação? Busquemos, irmãos e irmãs, a salvação eterna de nossas almas, que é muito mais importante que qualquer outra coisa que possa acontecer conosco nesta vida. Que Deus nos abençoe e nos acolha no céu, para junto com Ele vivermos eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.